Putin está queimando 827 milhões de dólares todos os dias em uma guerra que ele acredita não poder perder. Mas a coisa que o derrubará não será a frente. A verdadeira ameaça não vem das linhas de frente, mas dos próprios homens que mantêm Putin no poder. Novas reportagens mostram uma coisa: os insiders mais poderosos da Rússia estão discretamente abandonando o navio. Fortunas imensas estão evaporando do país, longe do alcance de um Kremlin desesperado. Vice-ministros, agentes de inteligência, exércitos privados rebeldes, todos estão tentando cortar seus laços agora, e o significado disso é pesado, pois quando o dinheiro que mantém uma ditadura de pé seca, a lealdade comprada com esse dinheiro também seca. Os homens mais próximos de Putin não estão mais tentando salvá-lo, eles estão ocupados salvando a si mesmos e até se preparando para uma Rússia sem Putin. Neste vídeo, vamos mostrar um por um como esse acordo invisível que mantém Putin no poder está desmoronando, porque o Estado começou a devorar seus próprios ricos e por quanto tempo um regime pode realmente durar uma vez que a direção do dinheiro se inverte. Mas primeiro, um pequeno pedido. Análises independentes de guerra e economia como esta têm sido suprimidas pelo algoritmo ultimamente, e o vídeo não está alcançando muitas das pessoas que estariam interessadas. Inscrever-se, gostar do vídeo e deixar até mesmo uma única palavra nos comentários nos ajuda diretamente a romper essa supressão. Isso leva apenas alguns segundos. Agora vamos à raiz disso. Para entender esta história, primeiro você precisa entender como o regime de Putin realmente funciona, e esse mecanismo é muito mais evidente do que a maioria das pessoas supõe. A elite ao redor de Putin jura lealdade não por amor ao país nem por devoção pessoal. Esta é uma ordem mafiosa. O líder distribui contratos estatais e, em troca, coleta lealdade. Os insiders permanecem leais enquanto continuarem ricos, então o cimento dessa pirâmide não é a ideologia, é o fluxo de dinheiro. E esse fluxo agora está secando. A razão é aritmética simples. Pense naquela taxa de consumo diário que mencionamos no início. A cada 24 horas, uma quantia equivalente ao orçamento anual de um pequeno país evapora. Esse dinheiro vem de algum lugar: impostos, receita do petróleo, reservas, e cada vez menos sobra para o fundo usado para comprar a lealdade da elite. À medida que o dinheiro diminui, Putin não pode ser tão generoso como antes, e quando a generosidade acaba, o único combustível para a lealdade também se esgota. Este é o ponto onde a elite se divide em duas. Quem ainda precisa de um contrato do Estado ainda está acorrentado. Um homem alimentado por um contrato é escravo da mão que pode cortá-lo. Mas aquele que já transferiu seu dinheiro para fora do país agora está livre. Assim como o Estado não tem mais nada para lhe dar, também não tem mais nada para lhe tirar, e os espertos estão fazendo exatamente isso. Como eles podem ver como isso termina, em vez de deixar Putin espremer seu último kopek para sobreviver mais um dia, estão levando seu capital para algum lugar seguro. Nas palavras de um observador, Putin é leal a ninguém além de si mesmo, e ele tomará o último kopek de todos para manter seu regime vivo por mais um dia. A parte mais astuta da elite já internalizou essa sentença e está indo para a saída. Então, onde um Estado com falta de dinheiro encontra esse dinheiro? No lugar mais fácil, dos seus próprios ricos. E é exatamente aqui que o regime morde o próprio rabo. Os números são impressionantes. De acordo com relatórios legais independentes, em 2025, as autoridades russas multiplicaram os bens que apreenderam em comparação com o ano anterior. O total, por várias medidas, alcançou de 3 a 4 trilhões de rublos, aproximadamente 50 bilhões de dólares. Em casos de anticorrupção apenas, a soma apreendida chega a dezenas de bilhões de dólares, e seu significado humano é claro: 1 em cada 10 bilionários da Rússia viu seus ativos serem apreendidos ou foi forçado a uma venda em dificuldades. Os exemplos mais visíveis dessas apreensões também não são nomes comuns. Com a nacionalização pelo Estado do aeroporto Domodedovo de Moscou e de uma das maiores empresas de mineração de ouro do país, 3 bilionários proeminentes foram retirados da lista da Forbes da Rússia este ano. Portanto, isso não é uma pequena disputa de propriedade. É um império mudando de mãos da noite para o dia. Mas há uma armadilha aqui que o regime não consegue ver. Ao confiscar dos seus elites para encontrar dinheiro, está realmente dando um tiro no próprio pé. Cada confisco envia uma única mensagem para todos os outros: você pode ser o próximo, proteja seu dinheiro. Então, cada passo dado para encher o tesouro acelera a fuga de capital. Além disso, cada fortuna que deixa o país leva com ela o poder de Putin sobre essa pessoa. Não há nada que o Kremlin possa fazer a um homem que se tornou independente do Estado. E este saque não se limita aos oligarcas.
chega até as empresas comuns. Como os lucros corporativos na Rússia caíram cerca de 25% este ano, a polícia fiscal, por outro lado, tornou-se mais agressiva. As falências motivadas por impostos aumentaram 3,5 vezes. Hoje, as autoridades fiscais iniciam diretamente quase um quarto de todas as falências corporativas na Rússia. A instituição destinada a manter seu negócio viva tornou-se aquela que o afunda. O Estado está tentando sobreviver devorando a própria economia que o alimenta, e este é o clássico erro de matar a galinha dos ovos de ouro. Cada empresa apreendida, cada negócio afundado é saqueado uma vez e encerrado. Mas se essa empresa tivesse permanecido de pé, teria gerado impostos, empregos e produção por anos. O Estado está cortando a fonte de receita de amanhã para cobrir o déficit de hoje. No curto prazo, um pouco de dinheiro entra no tesouro. A longo prazo, a própria base tributária se dissolve. Assim, cada onda de apreensões também aumenta o próximo déficit orçamentário. O regime está cavando com suas próprias mãos a raiz que o alimenta. Quando o medo de apreensão encontra uma economia em retração, o resultado foi uma fuga silenciosa, mas vasta. De acordo com o relatório de meados de julho da Bloomberg, corroborado por muitos meios de comunicação, os mais ricos da Rússia, incluindo nomes próximos a Putin, transferiram bilhões de dólares para o exterior no último ano, e esse fluxo acelerou ainda mais nos últimos meses. Para onde o dinheiro vai, é claro, os Estados do Golfo, especialmente os Emirados Árabes Unidos, também Chipre, Turquia, Arábia Saudita, até mesmo projetos na África. A riqueza não está mais em rublos ou em um banco russo. Está se transferindo para criptomoedas, ouro, imóveis no exterior e fundos de investimento privados. De acordo com estimativas de fontes, desde o início de 2026, dezenas de bilhões de dólares podem ter deixado o país sem nunca aparecer nas estatísticas oficiais, grande parte através de canais impossíveis de rastrear, como criptomoeda. E a parte desse quadro que mais merece atenção é quem está saindo. Não apenas aqueles próximos a Putin, mas nomes que ele conhece desde a infância estão indo embora. Os irmãos Rotenberg, que praticaram judô com ele na juventude e ganharam bilhões em contratos estatais durante sua ditadura, segundo relatos sucessivos, pararam de pagar os salários de seus trabalhadores. Dezenas de milhares de funcionários não conseguem receber o que lhes é devido, mesmo aqueles que trabalham na produção militar. Em um sistema onde até mesmo um empreiteiro militar não é pago, fica claro que ninguém mais será pago. E esses irmãos, percebendo que as coisas estão prestes a dar errado, parecem ter deixado o país com a maior parte de sua riqueza. Quando até os amigos de infância de um líder estão abandonando o barco, não é difícil adivinhar quanta lealdade resta. E o que está fugindo não é apenas dinheiro, são pessoas também. A imagem da Bloomberg está limitada à riqueza, mas reportagens no local mostram que entre aqueles que estão saindo estão vice-ministros, pessoal de inteligência e figuras tentando cortar seus laços com o Estado. Em um regime, a fuga começa com as carteiras no topo, mas não fica por aí. Depois da mão que carrega o dinheiro, o quadro que administra o sistema também começa a procurar a porta, e esse é o vazamento mais perigoso. O capital pode ser recuperado, mas a confiança perdida nunca volta. O regime não deixou de tentar impedir essa fuga. Em uma reunião a portas fechadas que Putin realizou com empresários importantes em março, foram propostas grandes contribuições voluntárias ao Estado. O Kremlin apresentou isso como uma iniciativa do próprio mundo dos negócios. Mas em uma sala onde a linha entre ameaça e voluntariedade se torna tênue, a mensagem foi clara. Vamos tirar uma parte da conta da guerra de vocês também. Foi relatado que nessa reunião, o bilionário Suleiman Kerimov propôs que grandes empresas fizessem uma contribuição financeira séria ao Estado, e que Putin apoiou isso. Então, a voluntariedade saiu da boca do nome mais rico na sala, como um apelo para colocar parte de sua fortuna na mesa. E para o homem rico que ouviu essa mensagem, não havia movimento mais inteligente do que tornar seu dinheiro inacessível o mais rápido possível. A coisa a observar mais de perto aqui é o momento da fuga. Essas pessoas não estão saindo aleatoriamente, mas agora, e acelerando. E quando aqueles que conhecem melhor uma sociedade, aqueles que protegem melhor seu próprio dinheiro, se dirigem para a porta ao mesmo tempo, isso é uma previsão em si. Eles estão fazendo uma aposta com as informações que têm em mãos, e essa aposta diz: ficar neste navio não é seguro, vale a pena parar para olhar a escala. Isso é exatamente o oposto da situação nos primeiros dias da guerra. Naquela época, as sanções forçaram os russos ricos a trazer seu dinheiro para casa. Hoje, a ameaça não vem de fora, mas de dentro. De acordo com os dados do Banco Central, cerca de 250 bilhões de dólares deixaram o país no primeiro ano da guerra. Agora essa torneira se abriu novamente, impulsionada por um medo diferente. Uma pausa rápida. Curtir, comentar com uma palavra e se inscrever ajudam diretamente esta análise a alcançar muito mais pessoas.
Leva apenas alguns segundos. Agora chegamos à verdadeira razão por trás dessa fuga, a matemática em colapso do tesouro. Por trás do alarme da elite está um fato concreto. As contas do Estado não fecham. De acordo com as análises relatadas, apenas no primeiro semestre deste ano, o déficit orçamentário ultrapassou 75 bilhões de dólares, o que é 51% acima da meta estabelecida para o ano inteiro. Então, no meio do ano, o déficit projetado para o ano inteiro já foi ultrapassado em mais da metade, e não há ativos líquidos disponíveis para cobrir esse buraco. O Estado rola seus déficits com dívida. O próximo grande pagamento da dívida vence em 22 de julho de 2026, com pagamentos totais este ano em torno de 12 bilhões de dólares. Os próximos anos são ainda mais pesados. Pagamentos superiores a 17 bilhões em 2027 e 21 bilhões em 2028 estão previstos. Ao longo da guerra, a dívida do Estado aumentou 68%. Os custos com juros quase triplicaram e hoje consomem 9% dos gastos federais apenas para pagar sua dívida. Então, o Estado não pode encontrar esse dinheiro da maneira normal, pegando emprestado. Aqui está a parte mais impressionante. O governo russo tentou vender títulos, mas o histórico dos últimos 4 leilões conta toda a história por si só. Mesmo nos mais bem-sucedidos, apenas 10% do alvo foi alcançado. Em um, os investidores não conseguiram concordar com uma taxa de juros que consideraram exorbitante, e nos outros 2, nenhum comprador apareceu para os títulos russos. E essa desconfiança não se limita à mesa de títulos. De acordo com a reportagem da Bloomberg, a preocupação agora se espalhou também para o setor bancário. Até mesmo um think tank econômico pró-Kremlin alertou que sinais de uma crise bancária sistêmica estavam surgindo, e os oficiais estão discutindo a dívida crescente a portas fechadas. Quando ninguém compra os títulos de um país e seu próprio sistema bancário começa a rachar ao mesmo tempo, o problema não é um único déficit, mas uma retirada total de confiança. Se um Estado não pode tomar empréstimos do mercado, restam apenas 2 portas ruins. Ou imprime dinheiro para pagar sua dívida e se rende à hiperinflação, ou não paga e entra em default, e o default empurra a economia diretamente para uma queda livre. E a conta já começou a ser cobrada do público. Incapaz de encontrar o dinheiro, o Estado está cortando da infraestrutura, da saúde, do apoio que dá às regiões. Mas esses cortes não consertam o sistema, eles apenas espalham o colapso para a base. Quando um império começa cortando primeiro seu próprio hospital, depois sua própria estrada para financiar sua guerra, ele também declarou a prioridade que escolheu, e a verdadeira face desses cortes não aparece nos balanços, mas na vida de um russo comum. Em uma cidade provincial, uma ala de hospital fecha, o orçamento de uma escola é reduzido, uma estrada fica inacabada por anos. E aqui está a contradição mais marcante desta imagem. No mesmo país, enquanto um oligarca transfere seus bilhões para um arranha-céu em Dubai, um aposentado a 1000 quilômetros de distância não consegue seu tratamento por causa de uma ala fechada. O regime está cortando a conta da guerra, não do topo, mas da base, e o que realmente quebra uma sociedade não é o míssil do inimigo, mas o pão que seu próprio Estado tira da sua mesa. A fuga silenciosa da elite, por essa razão, não é apenas uma notícia econômica. É um sinal dizendo à pessoa comum: este navio está afundando, quem pode fugir está fugindo. A versão prática dessa matemática aparece primeiro nas províncias. 74 das 89 regiões da Rússia estão operando com déficits orçamentários este ano, um recorde sem precedentes na história do país. Uma região após a outra anuncia que teve que cortar serviços básicos para seus cidadãos, desde educação até saúde. Enquanto o centro financia a guerra, a periferia apodrece. E aqui está a porta que Putin deveria temer mais, juntando-se precisamente ao calote. Já que dessas 2 opções ruins, o calote não apenas empurra a economia para uma queda livre. No momento em que termina a capacidade do Estado de pagar, também dissolve tudo o que é mantido junto por esse dinheiro. Mas o verdadeiro perigo para o regime não é o empobrecimento das províncias, é que a espada que o protege está ligada ao mesmo dinheiro. O único bloco que permaneceu leal a Putin até agora é o exército e os serviços de inteligência. E por que leal? A resposta, novamente, é uma palavra: dinheiro. O Estado oferece aos soldados que vão para a frente perdão de dívida de até 140 mil dólares. Quando uma instituição assume sua dívida dessa forma, ela compra uma medida de lealdade. Mas no dia em que o Estado diz, não posso pagar mais, a base dessa lealdade também evapora. Uma espada sustentada por dinheiro se volta para quem paga mais. Um único exemplo mostra quão concreto é esse perigo.
O filho do líder do Wagner, Pavel Prigozhin, está hoje na África, administrando um negócio ilegal de mineração de ouro junto com cerca de 500 ex-combatentes do Wagner, alguns dos quais ainda aparecem nas listas do exército russo. Moscou tentou forçá-los a retornar e entregar suas minas. A resposta do jovem Prigozhin, em resumo, foi: cai fora! E ele estava certo. O Estado não tem mais o poder de obrigá-lo. Praticamente não há nada que o Kremlin possa fazer a um homem com 500 homens armados e seu dinheiro já transferido para o exterior. Esses 500 soldados são, de fato, um espelho do exército russo como um todo. No dia em que alguém oferecer mais dinheiro, o serviço nesse exército termina rapidamente. A indústria que fabrica a própria espada está presa no mesmo colapso. O lucro líquido do gigante estatal Rostec caiu cerca de 42%. Quem quer o produto de uma empresa que antes rendia bilhões ao Estado por ano está tanto sancionada quanto, como todos podem ver, ineficaz no campo. A mão que segura a espada está afrouxando e o ferro que a forja está derretendo. Mas esse derretimento tem uma camada invisível, ainda mais destrutiva, a espiral de corrupção. Os nomes ainda próximos a Putin, ainda capazes de ganhar contratos, sabem que esses podem ser seus últimos contratos. E um homem que sabe disso faz duas coisas. Ele desvia cada último copeque do trabalho que lhe é dado, e ele já não faz realmente o trabalho pelo qual é pago. Já que ele vai fugir de qualquer maneira, embolsar o dinheiro e negligenciar o trabalho é a jogada mais inteligente. Seu equivalente na produção militar é assustador. Se você está fabricando munições descartáveis que serão destruídas na linha de frente de qualquer maneira e sabe que ninguém vai inspecioná-las, quem se importa com a qualidade? Então a arma que chega à frente não está apenas diminuindo, está piorando. O regime está acelerando com suas próprias mãos a deterioração da mão que alimenta sua máquina de guerra, pois quando o dinheiro que mantém a lealdade acaba, o laço que mantém a honestidade também se rompe. Dentro deste quadro todo, como Putin aloca seus recursos, revela o que está em sua mente. Pelas análises relatadas, mais de 100 unidades de defesa aérea estão implantadas em Moscou hoje. Ao redor da casa de verão de Putin em Valdai, na qual ele não pisa há mais de um ano, cerca de 27 unidades estão posicionadas. Uma cidade de quase 20 milhões contra uma casa de verão que ele não visita há um ano. Observe a proteção que cada um recebe, e a prioridade fica clara. Além disso, a defesa aérea adicional foi supostamente deslocada recentemente ao redor dos prédios onde sua filha trabalha em Moscou. E o que há nos lugares de onde esse escudo foi deslocado? A base econômica do país. As refinarias de petróleo da Rússia estão indefesas, seus submarinos estão indefesos, a infraestrutura de petróleo e gás que sustenta a economia nacional está exposta. Quando um líder deixa a fonte de receita de seu país indefesa e puxa o escasso escudo primeiro sobre si mesmo, depois sobre sua família, a mensagem é única. À medida que o navio afunda, o capitão se salva primeiro, e é exatamente por isso que os ataques às refinarias e a crise de combustível das últimas semanas não são coincidência. Eles são o resultado inevitável de um alvo indefeso. Esse comportamento é um sinal familiar na ciência política. Quando uma ditadura começa a perder a capacidade de se sustentar financeiramente e a elite começa a fugir, isso é frequentemente um prenúncio de um fim próximo. O fato de até os amigos de infância de Putin estarem partindo mostra quão frágil se tornou a lealdade restante. Mas quanto desse sinal é o prenúncio de um verdadeiro fim e quanto é exagero dramático, isso é exatamente o que agora temos que pesar contra dados concretos. Como sempre fazemos, vamos avaliar a situação honestamente, já que esta história tem um outro lado que muitas vezes é ignorado. Os oligarcas estão fugindo em massa. A Rússia está afundando como Titanic. Soa impactante, mas não corresponde exatamente aos dados concretos. De acordo com a lista da Forbes publicada em março de 2026, o número de bilionários russos não caiu, atingiu um recorde, subindo de 146 para 155. A riqueza total deles também aumentou cerca de 11%, atingindo 696 bilhões de dólares. Então, ao contrário da narrativa de que todos estão fugindo e a riqueza está desaparecendo, os números principais estão em níveis recordes. Por trás desse aumento estão os preços das commodities, um rublo fortalecido e ganhos em certos setores. Há mais uma coisa a observar. Em vídeos e postagens como estas, as mesmas poucas fotos de oligarcas costumam circular associadas a diferentes alegações. Uma diz que estão fugindo, outra diz que a riqueza atingiu um recorde, e ambas usam o mesmo quadro. Isso não é manipulação visual, mas prática padrão da mídia. No entanto, pode direcionar o espectador em uma única direção dramática. É por isso que o que é realmente confiável não é a imagem, mas o número e o relatório. Então, isso significa que está tudo bem? Absolutamente não.
A verdade verificada é esta: as apreensões realmente se multiplicaram. O capital realmente está saindo silenciosamente do país. A matemática do orçamento e da dívida realmente está se desmoronando e alguns nomes importantes realmente se dirigiram para a saída. Mas a soma disso não é que colapsa amanhã, mas algo muito mais sutil. Um regime que cresceu recompensando sua elite agora tenta sobreviver devorando-a. Este não é um momento de colapso, é um modelo mudando de direção. E não vamos esquecer, o colapso da Rússia foi declarado precocemente muitas vezes na história, e cada vez essa declaração se adiantou à realidade. Entre o desconforto da elite e o desmoronamento real do regime, há um caminho longo e incerto. Hoje estamos documentando apenas os sinais do primeiro. Então, onde medimos o pulso desse caminho? Existem alguns indicadores concretos a observar. Primeiro, o ritmo das apreensões. Se diminuir, o regime pisou no freio. Se acelerar, a falta de dinheiro está se aprofundando. Segundo, os leilões de títulos. Se um comprador aparecer para o próximo, será um resumo em uma frase da confiança do mercado na Rússia. Terceiro, se houver alguma interrupção nos pagamentos e bônus do exército e do aparato de segurança, já que a primeira rachadura na espada aparece ali. E quarto, se mais um nome próximo a Putin deixar o país silenciosamente. Se qualquer um desses 4 indicadores se intensificar, então o que chamamos de erosão hoje está começando a se transformar em desintegração. Então, com o que ficamos? Imagine um regime que vinculou seu poder a um único mecanismo, comprando lealdade com dinheiro. Enquanto esse dinheiro for abundante, a pirâmide se mantém. Mas à medida que a guerra esvazia o cofre, esse mesmo regime é forçado a recorrer primeiro à sua elite, depois às suas empresas e então às suas próprias províncias. E a cada tentativa, dissolve um pouco mais com suas próprias mãos a lealdade de que precisa para se manter de pé. Os números de riqueza nas manchetes podem ainda estar batendo recordes, mas a verdadeira história não está nesses números. Está na direção do dinheiro. Está fluindo não para dentro, mas para fora. É lido em carteiras de criptomoedas, em arranha-céus do Golfo, nos assentos abandonados por amigos de infância. Putin não está vencendo. Ele está por um fio. Mas estar por um fio não é o mesmo que cair amanhã, e o trabalho de uma análise honesta é não confundir os dois. A única coisa certa é esta: em uma ordem mantida pelo dinheiro, no dia em que a capacidade de pagar se esgota, os homens que detêm tanto o dinheiro quanto as armas começam a pensar no dia seguinte. E os insiders mais poderosos da Rússia já começaram a pensar nesse dia seguinte. Então, o que você acha? Será que esta fuga de capitais e onda de apreensões é realmente o começo do fim para o regime de Putin? Ou o Kremlin conseguirá resistir a essa pressão por mais algum tempo? Por favor, compartilhe suas opiniões nos comentários. Para ficar informado sobre as análises exclusivas da PPR Global como esta, por favor, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Obrigado por nos escolher. Obrigado por nos escolher. Obrigado por nos escolher.